Sala aberta. Boa noite aos participantes desta live 2 do projeto Acesso Sem Ficção. Eu sou Valéria Valadão, arquiteta, coordenadora do projeto e responsável legal pela OSC Andes, que tem um termo de parceria com o CAU São Paulo para o desenvolvimento do projeto Acesso a Centro Santos, um projeto de mobilidade ativa e acessibilidade. Tá? E hoje nós temos o prazer de receber aqui a arquiteta urbanista Adriana Sansão, que vai nos dar uma aula sobre urbanismo tático, certo? Eu estou muito grata, tá, pela participação de todos e dela, falando em nome do CAU e em nome da ANDES, que é o UFC, que está respondendo pelo termo de parceria com o CAU São Paulo. Vou passar a palavra agora para o Felipe Quinto, que é o coordenador também, e depois cada um da nossa equipe vai falar o nome, quanto tempo é formado, ele se formou. Okay? Bom, eu sou o Felipe Quinto, sou arquiteto urbanista, sou secretário coordenador da Andes e coordenador técnico da equipe de projeto também. Quando você se formou, Ion? Desculpa. Me formei em 2003 no Barão de Mauá, em Ribeirão Preto. Vamos lá, agora próximo que vai falar, quem é? Maia, Vitória, Gabriela, Sara, quem é? Vamos lá? Então, meu nome é Sara, me formei agora no final do ano, na Universidade Santa Cecília. Então, sou arquiteta há 6 meses. Okay. Olá, pessoal, eu sou a Gabriela Palavicini, eu me formei no final do ano de 2022 também, junto com a Sara. Me identifico muito com essa parte de urbanismo e está sendo um desafio muito interessante trabalhar com o projeto da Acesso Centro. A nossa equipe tem uma sincronia muito boa. Olá, boa noite. Meu nome é Sumaia. Sou formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Santa Cecília, em 2021. Hoje eu trabalho também com urbanismo, com assessoria de planejamento urbano, e estamos aí na equipe. Oi, boa noite, eu sou a Vitória, sou arquiteta formada em 2020, né, no finalzinho da pandemia, quer dizer, no começo da pandemia. Atualmente estou trabalhando com a parte de interiores e gosto bastante da área de urbanismo, então tem sido bem bacana trabalhar esse tema. William? Boa noite, chamo William. Me formei agora no final de 2022, sou arquiteto também há 6 meses, me formei com a Sara, com a Gabriele. Sempre fui apaixonado mais por essa área urbanística mesmo e também acessibilidade. Então, acho que é uma área muito bacana de ser estudada e muito importante trabalhar nela, né? Porque muda muitas vidas. Pessoal, então agora eu vou passar a palavra para a arquiteta Adriana, e é com ela. Ok, Adriana? A palavra é sua. Obrigada, Valéria. Boa noite a todos. Vou compartilhar minha tela para começar, então, essa apresentação. Ver se apareceu tela cheia para vocês. Sim, né? Bem, sou arquiteta urbanista, sou professora da UFRJ, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, o ProURB.
no Rio de Janeiro. E, bem, o que eu vou apresentar para vocês hoje é meu último livro, que é Urbanismo Tático, X Ações para Transformar Cidades, um livro publicado em 2021. Só para apresentar um pouco da trajetória que culminou nesse livro, né? Eu comecei a trabalhar com o tema em 2007, no início do meu doutorado. Naquela época, eu trabalhava com um termo intervenções temporárias, que tem muito em comum com o urbanismo tático, apesar de que não existia esse termo ainda naquela época, que foi um termo que surgiu em 2014, no livro Tactical Urbanism, um conceito que veio dos Estados Unidos. Esse livro, essa tese de doutorado foi publicada em 2013. Em 2015, eu abri meu laboratório de intervenções temporárias e urbanismo tático no ProURB e comecei uma pesquisa em 2017 que deu origem aos 2 livros que foram lançados em 2020 e 2021. Primeiro, o Guia de Urbanismo Tático, um guia para cidades brasileiras, que é um trabalho cujo foco é expor ferramentas para que qualquer pessoa possa intervir nos espaços públicos, então é mais voltado para o público geral. E o segundo livro, que é Urbanismo Tático, X Ações para Transformar Cidades, que trabalha com casos, uma análise de casos de urbanismo tático em várias cidades do mundo. É esse que eu vou apresentar para vocês hoje. Aí tem a proposta de um próximo livro que ainda está sendo inventado, né, para os próximos anos. Então, falando desse terceiro livro, lançado em 2021, a gente começa com uma seção que trata do urbanismo tático, suas características, né, principais, seus antecedentes, os fundamentos. Imagino que vocês já tenham tido outras lives aqui falando sobre o tema, então vou focar mais na pesquisa em si que gerou esse livro e nos casos, apresentar um pouco dos resultados dos casos que são tratados nele, né? Então, urbanismo tático como definição, uma abordagem para ativação de vizinhanças por meio de intervenções de curto prazo e baixo custo, sempre com uma visão de futuro. Uma metodologia que ganhou transcendência com a transformação da Times Square em Nova York, ganhou transcendência mundial. Ela já era uma metodologia que já tinha resultado em algumas intervenções, porém, essa foi a mais importante e de maior porte na época, quando que em 2009 foi fechado o trânsito num dos trechos da Broadway para que o trânsito fluísse melhor. Foi fechado o trânsito de veículos, foram usados materiais da própria engenharia de tráfego da cidade, né, que usa para sinalização, fechamento de ruas. Imediatamente esse espaço foi apropriado, o que fez que, alguns anos depois, esse espaço recebesse uma intervenção de baixo custo, uma rápida transformação física, respeitando a ideia do fechamento da rua e da transformação desse espaço em espaço de pedestre, porém com elementos de baixo custo, como pintura no chão, mobiliário removível, vaso de planta, etc. Alguns anos depois, em função dos bons resultados observados nesses anos, foi feita, então, uma reforma que deu as características atuais, que também com os materiais mais sólidos e utilizados nos espaços públicos da cidade. Essa metodologia ela é uma forma de atuação que pode ser utilizada por diferentes grupos de pessoas, diferentes atores, para iniciar novos espaços ou mesmo para reformar espaços existentes que não tenham um bom desempenho. E pode acontecer, a partir da iniciativa de diferentes estratos da sociedade, né? Ela pode partir do próprio cidadão, que vai mostrar necessidade de mudança no espaço a partir do protesto, de alguma insurgência. Então, são essas ações consideradas bottom-up, de baixo para cima.
pode ser ações também que são iniciadas por outras organizações da sociedade civil, como ONGs, associações, que usam essa metodologia para envolvimento público no processo de desenvolvimento de projetos, ou seja, pode ser também uma atuação de baixo para cima ou mesmo de cima para baixo. E como ela vem sido muito também reconhecida como uma fase 0 de implementação, ou seja, quando você tem um projeto para implementar, mas você usa uma fase temporária para fazer um teste, sem gastar muito no primeiro momento, antes que se tenha certeza de que vai ser bem sucedido. Mas, em todos esses casos, a cidade é usada como um laboratório para testar as ideias em escala real. Então, uma abordagem faseada, que inicia ainda antes de uma atuação física propriamente dita, ela é planejada, né? Então, existe sempre uma fase preparatória, que parte de encontros com a comunidade, para identificar demandas, gerar ideias, oficinas para capacitação, engajamento comunitário, etc. Quando, num primeiro momento de atuação física, que a gente chama de fase efêmera, é feita, então, uma ação de curta duração, em geral mais festiva, para engajamento, pode durar um dia, algumas horas ou alguns dias, mais experimental, para estudar algumas simulações de propostas, fazer uma ativação inicial do espaço, fazer pesquisas de opinião, enfim, para recolher dados, né? Então, é uma ação muito rápida, de forma a gerar uma primeira transformação. Uma segunda etapa, conhecida como temporária, que é uma fase que já tem uma duração um pouco maior, para um teste mais continuado e implementação dessas propostas a médio prazo, verificando os impactos, ou seja, uma etapa onde se fazem contagens, medições de desempenho e também pesquisas com a população, de apropriação do espaço. E, por fim, é uma fase que a gente chama de permanente, ou seja, uma fase final, em que são feitos os investimentos efetivamente para transformar esse espaço, integrar esse espaço público às características dos espaços já existentes na cidade, ou, enfim, com novas características, mas já com maior solidez, uma feição definitiva. Então, é uma abordagem que está partindo dessa necessidade de uma articulação social, que não seja uma ação exclusiva do poder público, mas que possa articular saberes e também ser multiplicada, né? Pode ser uma ação iniciada de base, mas que o poder público faz crescer a partir dos mecanismos próprios dos governos. Então, ela costuma reunir diferentes atores, como o poder público, setor privado, ONGs, instituições de ensino, associações comunitárias ou a própria comunidade, o cidadão comum. Então, pensando numa nuvem de palavras com algumas características principais, a gente poderia dizer que, por todo apresentado antes, é uma abordagem mais colaborativa, de intervenção urbana. Ela é responsiva porque ela permite esse feedback do usuário e o seu redesenho, caso não esteja funcionando, né? Ela é de curto prazo, em geral de baixa tecnologia, pode ser uma ação de baixo para cima, muito rápida, ela é pequena, mas ela é escalável, porque ela pode gerar projetos e políticas públicas, ela é de baixo custo e também é descentralizada, porque ela pode ser iniciada por qualquer pessoa. Então, a partir dessa primeira sessão, que a gente apresenta essas características, há toda uma definição do como trabalhar com os casos que existiam naquela época. Vale lembrar que essa pesquisa começou em 2018, então não existiam tantos casos como existem hoje, eram poucos exemplos de casos que tivessem algum desenvolvimento, né, que não tivessem parado na etapa efêmera, mas sim que tenham tido alguns resultados. Então, nós tratamos de identificar onde estavam essas intervenções
e selecionar algumas em base a alguns critérios que a gente definiu. Entre eles serem ações que ocorressem em metrópoles e em espaços públicos. E espacializamos essas ações, então recolhemos algumas ações no Rio de Janeiro, em São Paulo, Fortaleza, Santiago do Chile, Nova York e Barcelona. Colocamos esses casos lado a lado para tentar identificar algumas características comuns. Então, a primeira coisa que nós observamos é que várias intervenções elas tratavam da questão do fechamento de ruas para o fluxo de veículos motorizados. Muitas delas estavam focadas na criação de novos espaços públicos, praças ou largos, melhores calçadas, etc. Sempre com uma intenção de redesenhar esse espaço público de uma forma mais democrática, melhor, mais equilibrada entre todos os seus usuários. Algumas propunham instalação de pátios, essas pequenas extensões de espaços públicos que ocupam vagas de carro, ou mesmo propondo áreas produtivas na cidade. E também a criação da ampliação ou criação de ciclovias para integrar as redes de mobilidade ativa já existentes. Então, a gente identificou que existiam entre os 9 casos inicialmente abordados, 6 táticas comuns, que seria o conjunto de todas as intervenções. E também estávamos interessados em entender um pouco essa relação de partida, né? De onde vem, de onde surgiu a intervenção, ou seja, se ela era uma ação de cima para baixo ou de baixo para cima, e também da sua temporalidade. Então, essa combinação de atores sociais e a temporalidade das intervenções, a gente conseguiu expressar a partir de um diagrama que a gente pegou do Gale Institute, que trabalha nesses 2 eixos, né? O eixo vertical ilustra essas intervenções foram iniciadas de cima para baixo ou de baixo para cima, e o horizontal fala do curto e do longo prazo dessas intervenções, e a combinação desses 2 eixos forma as figuras geométricas para ilustrar o caráter de todos desses casos estudados. Também nos interessava verificar o tamanho dessas intervenções, né? Algumas eram muito pontuais e pequenas, outras eram pontuais muito multiplicadas, e outras ocupavam superfícies maiores na cidade. Então, criamos um diagrama para que a gente pudesse compará-las, e fizemos esse diagrama de círculos concêntricos que partem de 0 até 80 mil metros quadrados, para poder mostrar essa diferença de porte. E criamos também uma tabela de categorias de análise, em função de tudo que todos os casos propunham. Chegamos a uma matriz com 6 categorias principais, que é a situação pré-existente, ou seja, qual era a situação existente antes da intervenção. Então, só para ilustrar um pouco as subcategorias: área que apresentava problemas de tráfego, acidentes viários, prioridades de automóveis, muitos espaços subutilizados ou escassez de áreas verdes. Quais os objetivos que a intervenção propunha, ou seja, observando essa questão pré-existente, se ela vinha com a intenção de melhorar a segurança viária, reorganizar o tráfego, etc. Quais os tipos de espaço intervindos, né? Se é uma interseção viária, uma área residual, uma vaga, etc. Os atores envolvidos, que são os atores que eu já apresentei antes. Quais elementos de ativação que acontecem em cada intervenção. Aí são uma série de elementos, como demarcações de pisos, delimitadores, mobiliário urbano, vegetação, atividades participativas, etc. E, por fim, a espacialização desses casos, ou seja, se eram casos que se materializavam de uma forma pontual, multinodal, ou seja, mais de uma ação, ou em rede, uma rede de ações.
E, por fim, criamos também um diagrama que mostra o processo de implantação. É importante a gente entender quem iniciava e como a intervenção e como as articulações entre atores iam acontecendo ao longo do tempo. Então, a gente criou esse gráfico, um pouco ilustrado nesses diagramas que mostram, por exemplo, redes de transporte na cidade, né? E a gente vai marcando todos os pontos que existiu alguma articulação. A gente parte dos 6 atores sociais principais, cada um com uma cor, e o iniciador ele dá a cor do diagrama, ou seja, nesse caso desse exemplo, o poder público, que é a cor azul, e nos todos os momentos que há alguma articulação com outros atores, a gente ressaltava, e também a gente conseguia marcar as fases, né? E alguma atividade paralela que acontecia ao longo do processo. Bom, então, tendo esse método colocado, né, de análise, a gente então partiu para uma análise aprofundada. Vale dizer que o método ele surge da própria observação inicial dos casos, ele não surge do nada, ele surge do que já existe. E a partir de uma olhada inicial e estabelecimento do método, a gente volta aos casos, então, para aplicá-lo, né? A gente começa apresentando uma linha do tempo, localizando na última década e meia essas ações, quando elas começaram, e a gente daí consegue ver um momento em que surgem mais casos, né? Então, o primeiro caso ele é de 2006, que é o Programa de Hortas Cariocas no Rio de Janeiro. O Programa de Nova York ele surge em 2007. O Centro Aberto em São Paulo surge em 2013, então tem um intervalo grande, né? Desde o caso de Nova York, quando começam a surgir outras ações do gênero. O Programa de Parklet do Rio de Janeiro, que é o Paradas Cariocas, é um programa de 2014. Em 2016 surgem 3 programas, na verdade, 2 programas importantes, que é o programa das superias em Barcelona e as praças de bolsillo em Santiago do Chile. Alguns casos em São Paulo também acontecem. Eu selecionei o 3 Estações Berrini, que foi um concurso para reformulação dos entornos das estações de alta capacidade. Em 2017, o programa Cidade da Gente em Fortaleza. Em 2018, uma ação efêmera no Rio de Janeiro, que depois teve desdobramentos alguns anos depois, naquela época não tinha se desdobrado ainda. E em 2020, veio a pandemia, a gente criou um caso especial sobre as adaptações emergenciais da Covid-19, que eu vou explicar por que ela surgiu. Então, bom, a proposta aqui não é detalhar excessivamente cada caso, porque não daria tempo, porque são 10 casos, né? São X ações, esse X pode ser dito como 10 ações, é um enigma, é um multiplicador, né? Essa ideia da multiplicação. Então, eu vou falar essas características principais de cada caso e quem tiver interesse depois também pode aprofundar. Então, o programa Hortas Cariocas, ele é um programa de criação de hortas em favelas ou escolas da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro. Um programa já bastante sólido, que já tem, na época do livro, tinha 55 intervenções, agora já deve ter mais, que envolve a prefeitura com as comunidades e com algumas agências públicas também, além da Secretaria de Educação, né, por meio da ocupação das escolas. É um programa que surge da observação já das hortas que surgiam espontaneamente nesses lugares. Então, o poder público ele desenha um programa para impulsionar esse aumento, esse crescimento das hortas comunitárias como uma forma de gerar renda e também de ocupar áreas vazias, subutilizadas e degradadas de favelas. Em cada caso, a gente começa com uma espécie de ficha técnica que mapeia a cidade no país, no mundo, os casos na cidade, para mostrar essa espacialização. Nesse caso, uma ação em rede, dá para ver que pelos pontinhos que ela acontece ao longo de todo o território da cidade, claro que mais concentrado em lugares com mais favelas, né? E
a gente sempre mostra um mapa mais próximo de um dos casos que a gente escolhe. Pode ser o primeiro, o mais interessante, enfim, o mais relevante. E a gente, para cada a gente aplica, então, os diagramas que eu mostrei anteriormente em função das características de cada caso. Nesse caso aqui, só para exemplificar, é uma ação que parte da sociedade civil, né, da própria comunidade que começa as hortas, que depois é multiplicada pela prefeitura, e já é uma ação de longo prazo. E o diagrama, na verdade, esse diagrama de área, ele só serve em comparação aos outros. Assim, ele não faz muito sentido isoladamente. Não se sabe quantos metros quadrados tem ali naquela superfície. Então, algumas fotos aqui para mostrar o que é esse programa, basicamente criação de hortas comunitárias, né, pelas pessoas. O poder público ele dá bolsas para que que as pessoas da comunidade trabalhem como jardineiros encarregados, e essa produção que é gerada, ela vai, então, metade fica para a comunidade e metade tem que abastecer os refeitórios das escolas, para as merendas das crianças. Existem atividades também ambientais nessas favelas. Aquela matriz de categorias que eu mostrei, então, para cada caso vão acender as características que aparecem naquele caso. Então, nesse caso, a situação pré-existente era um espaço subutilizado, que teve, então, como objetivo a ocupação desses espaços ociosos e criar áreas de permanência. Os atores envolvidos, o poder público, a instituição de ensino e a comunidade, no caso, as escolas, que também cedem seus quintais para esses cultivos, os elementos de ativação presentes no caso e como ela se espacializa. Então, para cada caso, vão acender as características existentes. E o diagrama de processo, mostrando que a comunidade inicia o processo, e que entra, então, as escolas, o poder público, para articuladamente trabalhar para que as hortas se consolidem e se multipliquem. A gente sempre termina com um antes e o depois de cada caso. Então, nesse caso aqui da Horta do Morro da Formiga, tem aqui no início do plantio, não é exatamente no antes, né? O antes provavelmente era uma área super degradada, com lixo, né? Entulho. Nessa foto do antes já mostra o início de um cultivo e, posteriormente, a área toda cultivada. O programa de Nova York, ele surge em 2007 para resolver problemas de tráfego, como eu já comentei, e ele tem uma articulação um pouco diferente. Na verdade, ele é um programa, a prefeitura ela abre editais para que os BIDs, que são os Business Improvement Districts, são essas áreas comerciais que são formadas pelos comerciantes locais que pagam uma taxa para a prefeitura, para o fundo de manutenção desses espaços. Então, os BIDs ou associações com CNPJ se escrevem o lugar que desejam criar praças, né? E tem todo um processo seletivo, e é um programa já bastante grande, que foi se desdobrando, foi se aprimorando ao longo do tempo, mas que envolve várias secretarias também, e já tinha, na época do fechamento do livro, 82 intervenções. Nessas duas fotos mostram duas praças que já chegaram na fase permanente. Aqui dá para ver que já é uma pavimentação de calçada, que o caixa de rua desapareceu, né? Aqui já está tudo nivelado. Aqui a própria foto da Times Square já finalizada. Aqui a gente coloca a planta da intervenção original da Times Square, que fechava 6 ruas, né? Quer dizer, fechava, na verdade, o trecho referente a 6 ruas, né? No trecho que a Broadway cortava 6 ruas, criando 2 praças triangulares, estendendo calçadas, um programa que já está espalhado, né, em todos os bairros de Nova York. E aqui fotos de várias praças de Nova York em vários estágios de desenvolvimento. Nesse caso aqui, por exemplo, dá para ver que ainda está numa fase temporária em que a pintura da nova calçada está no chão, né? Mas já tem
o mobiliário, o banco aqui já é o permanente, que naturalmente, quando essa obra for feita, ele vai ser reaproveitado na nova calçada. Aqui também foi a primeira praça do programa, aqui ela tem ainda uma pintura no chão, uma pintura artística, e o mobiliário pode ser um mobiliário que vai ser reaproveitado depois também, mas a obra civil ainda não foi feita, né, de elevação, nova drenagem, etc. Aqui dá para ver claramente que é ainda temporário, esse parklet na Broadway também, bastante ainda precário, né, como projeto, como execução, mas que já mostra um futuro mobiliário que pode acontecer. E aqui são 2 fotos da Times Square já no estágio final. Então, dá para ver pelo diagrama que pela quadro de categorias, que é um programa já bastante sólido, que tem muita informação, tem muitos elementos, muitos espaços apropriados, muitas pessoas envolvidas. Apesar de ser um programa top-down, ou seja, ele precisou do poder público para sair do papel, ele tem muitas articulações e tem esse parceiro principal, que é o BID, são os BIDs que é o setor privado, que a gente chama, né? que é que é responsável pela manutenção de todos esses espaços. Que dá para ver um antes, durante e depois. O antes, ainda quando ainda passavam os carros na Broadway, a fase temporária, quando eles pintaram e dispuseram esse mobiliário para apropriação, e a fase final. O programa Centro Aberto é um programa em São Paulo de criação de praças, criação de ciclovias e redesenho viário, parte da escolha de 5 pontos nevrálgicos do centro da cidade, espaços públicos de onde era possível iniciar um processo de transformação. Então, as intervenções são acupunturais no centro da cidade, de forma a gerar uma melhoria do centro, uma requalificação do centro. E as praças, elas têm essa característica comum de uma superfície, né? A criação dessas superfícies de madeira, uma forma de arquibancadas, permitindo diferentes apropriações, também criando uma nova estética, mas também incorporando os elementos existentes, né? De certa forma, criando um interesse para apropriação. Jogos no espaço público e também a característica do sócio-operador, que é uma empresa escolhida por licitação para cuidar da manutenção, oferecer o mobiliário, guardar material e etc. Aqui a gente colocou o exemplo do Largo São Francisco, que é uma das mais conhecidas, que fica bem no centro de São Paulo, e as ações estavam todas concentradas ali, né, no centro. Uma ação também da prefeitura, com algumas parcerias, com consultoria do Iangel, etc. Aqui as fotos de alguns momentos e de alguns pontos, né? Essa aqui é a Rua Galvão Bueno, em 2 momentos aqui. É a única ação do projeto que é um redesenho viário, é uma via, né? No caso, onde se propõe o alargamento da calçada. Os outros todos são praças, onde é instalado esse container que oferece esse tipo de equipamento, né? Jogos, etc., como uma forma de ativação. Às vezes são instalados murais artísticos, enfim, tem várias semelhanças, inclusive, com o programa de praças de Nova York, nesse sentido. E aqui também as características, né, que são mostradas no quadro, e o diagrama de processo, que também é um programa público, mas, ao mesmo tempo, propunha vários momentos de articulação, inclusive com instituições de ensino, na fase de análise para a escolha do local, a comunidade, o setor privado também se envolveram. O antes e depois mostra que essa área já era uma área pública, inicialmente, mas essa área pública cercada, com esses respiradores do metrô, que foram incorporados no desenho da praça. Nesse caso, o programa de ciclovias também do centro está articulado, né, nessa proposta, e uma característica importante do redesenho viário é essa solução de travessias, que são apertadas, né, são reduzidas na largura para melhorar
a travessia dá mais segurança, encurtar, né, e reduzir o perigo nesses pontos que são os principais. O programa de Parklet do Rio de Janeiro, chamado Paradas Cariocas, é um programa muito pequeno, não é comparável ao de São Paulo, que foi muito mais bem sucedido, mas foi um programa que começou em 2015 com bastante otimismo, achava-se que ia realmente se desdobrar bastante, mas não foi muito o que aconteceu. Foi um programa que envolveu a subprefeitura e o setor privado. O setor privado, no caso, é o que propõe o Parklet, né? Em frente ao seu estabelecimento, à sua loja, ao seu restaurante, de forma a criar ali um ambiente, ampliar o espaço público, criar um ambiente um pouco mais acolhedor, substituindo carros por áreas de permanência. Então, a proposta é bem pequena, é realmente apropriar uma vaga de carro, né? Aumentando a calçada. A gente colocou o exemplo aqui de um Parklet no Leblon. Ele é de baixo para cima, no sentido de que qualquer cidadão ele pode propor um Parklet a partir desse espaço legal que é criado pela prefeitura, né? Que é um decreto que permite a regularização desse equipamento. Apesar de uma intervenção pequena, consegue trazer alguns elementos interessantes, além do mobiliário, também vegetação, a demarcação de piso, não articula tantos atores, mas consegue se espalhar potencialmente pela cidade, sempre trocando veículos por áreas de permanência. Ou seja, de certa forma, transformando um espaço que é privado, né, pela utilização do automóvel particular individual, para áreas que podem acolher várias pessoas. Nesse caso, o diagrama muda de cor, ele é basicamente comandado pelo setor privado, que cria os parques, que paga por eles, que faz a manutenção, mas que tem interlocução com o poder público ao longo do processo. Aqui é o exemplo de alguns parques criados no Rio de Janeiro. Vale lembrar que tudo isso vem desses programas de ocupação de vagas em um dia, né? As vagas vivas, ou o Parking Day, que a gente chama, que é aquele evento de ocupação de vagas mundial, que acontece em setembro, que várias cidades, enfim, qualquer pessoa pode ocupar uma vaga de carro, né? Para fazer uma atividade simultaneamente. No Rio foram poucos exemplos, mas introduziram alguns elementos interessantes, como cobertura, local para troca de livro, bicicletário. E aqui o exemplo de um dos parklets instalado, inclusive esse parklet, que eu me lembro, já foi até retirado. Mas isso aqui foi na época que ele tinha sido inaugurado, no Leblon. Bom, o programa da Superías em Barcelona, ele é um programa já bastante... Hoje em dia ele é super famoso no mundo, né? Eles fazem muita propaganda desse programa, é um programa realmente interessante, que surge com o intuito de melhorar a qualidade do ar, de reduzir o tráfego de veículos na cidade. Barcelona é uma cidade grelha que é ótima para andar de carro, né? Porque tem vias muito largas, retas, então é muito convidativa para acelerar, é uma cidade muito densa e que por isso bastante contaminada. Então, a intenção era melhorar a qualidade de ar, reduzir e limitar as áreas de veículos e reduzir a velocidade. Para isso foi criado um novo modelo de distribuição de fluxos, né? Não baseado na grelha de 113 por 113, mas de 400 por 400, ou seja, unindo 9 quadras em uma super quadra de 400 por 400 metros, onde os veículos andariam só nessas ruas. Passa esse veículo de passagem, ele fica reduzido a 1/3 das ruas que ele hoje anda, né? No caso, na cidade anterior existente. Então, isso faz com que vários cruzamentos e vias existentes virem vias pedestres ou com calçadas muito largas e os cruzamentos virem praças, que é o caso desse cruzamento aqui.
que antes era um cruzamento convencional. Isso aqui é uma rua cuja calçada também foi estendida, ainda na fase temporária. Então, como eu comentava, são essas 9 quadras, que são onde o fluxo de passagem é interrompido nesses trechos. Então, a pessoa que quer passar, ela vai ter que passar pelas periferias. E o fluxo interno é somente para moradores e os serviços que fazem alças, né? O carro não pode atravessar. Então, essas áreas têm a tendência de ser cada vez mais pedestrializadas, né? E eles já chamam lá em Barcelona de superia não só as ações de urbanismo tático em si, que são faseadas, mas também todas as ações de pedestrialização gerando superquadras de pedestres, eles consideram como superias, por isso que eles somam 6 casos hoje, apesar de só 2 ou 3 terem utilizado o urbanismo tático como metodologia de implementação, que é o caso desses 2 aqui. Esse é o San Antonís, aqui eu mostro um cruzamento na fase temporária, que ele já tem mobiliário que certamente seria aproveitado, e efetivamente foi, dá para ver nessa foto, essa foto aqui ainda não mostra, mas vai aparecer. Efetivamente é utilizado depois, aqui no processo de pintura, eles fazem uma sinalização para mostrar que o tráfego está cortado. Também é um programa bastante completo, com muitos elementos, muitos espaços, muitos agentes envolvidos, mas também é um programa bastante centralizado no poder público, que propõe alguns momentos de articulação comunitária com outros atores da sociedade. E aqui mostra o cruzamento da primeira superia, que foi a superia piloto, no Poblenou. Dá para ver aqui como esse cruzamento era antes, quando ele, né, os arquitetos que estudaram o plano de Barcelona sabem que as esquinas de Barcelona são chanfradas, isso gera essas áreas aqui de expansão de espaço público, que em geral são estacionamentos, paradas, que dá para ver várias situações, né? O carro dando uma paradinha aqui, no estacionamento, tem muito contenedor de lixo nesses espaços, e quando você corta a circulação, ele vira uma área livre, vegetada, pode ser também despavimentada, né? No caso, gerar aqui solos permeáveis em função dos novos usos que eles adquirem. Poderia mostrar várias outras informações sobre cada caso, mas seria uma aula super extensa, né? Então, estou abreviando aqui. Mas se tiverem alguma questão, vocês depois podem perguntar. O programa das praças públicas de Bolsio já é bem diferente dos anteriores, porque ele é o único caso que aborda lotes e não espaços públicos. São lotes em quadras, né? Em quadras convencionais, mas lotes que estão vazios e sem previsão de uso. Em geral, os lotes públicos vazios, como a gente tem muitos também, áreas residuais, que os próprios projetos urbanos geram. Por exemplo, o projeto do metrô, que desapropria um monte de coisa e que fica aqueles lotes durante 3, 4 décadas sem uso, mais ou menos esses casos em que Santiago do Chile criou uma legislação, né? Uma legislação, mas um programa de utilização desses espaços, de forma que, enquanto não surja uma construção, que eles podem ter um uso público. E, com isso, criou-se uma parceria com a Associação de Food Trucks, que são o ente privado que vai cuidar da manutenção. Então, eles podem explorar comercialmente esses espaços, mas cuidar da manutenção e oferecer uma boa qualidade para esses espaços públicos. Eles já fizeram, na época do fechamento do livro, eles tinham 17 praças de Bolsio, um programa que vem crescendo, que é bastante interessante. Aqui mostra a foto de 2 praças de Bolsio diferentes, usam mais ou menos, eles criaram uma cartilha em que os mesmos elementos são usados em todas, então sempre esse mobiliário de mesas de piquenique, guarda-sóis, algum elemento de sombra, uma vegetação de pequeno porte, hortas, e aqui estão sempre os carrinhos de comida, então são lugares que estão imbricados no tecido urbano e que as pessoas usam para uma refeição barata, para almoço. Então, aqui a planta
da primeira classe de Bolsio, que é em frente ao Palácio Presidencial, ao Palácio da Moneda, essa pequena pracinha, mas elas estão já espalhadas em vários bairros de Santiago, principalmente na área central. É um programa também do governo, ele não tem muita participação cidadã, no sentido de que não tem um processo participativo muito bem desenhado, apesar de que em alguns casos, como dessa praça aqui, houve participação comunitária a cargo de uma agência especializada nisso. Que, inclusive, né, criou um elemento diferenciado dos demais em função de uma consulta de que a comunidade gostaria de um espaço para feiras, para eventos, como já era uma tradição, e foi criada, então, essa cobertura aqui para abrigar esses usos. Mas, em geral, o mobiliário é sempre assim, né? Esse tipo de mesa para removível, que você pode mudar de lugar, os carros de comida, elementos reaproveitáveis, vegetação, etc. Uma pavimentação muito simples, como dá para ver aqui, de brita, né? Não tem muito investimento. E sempre um mural de arte, porque quando a gente fala de lotes vazios, sempre tem uma empena voltada para ele, né? Seja lateral ou de fundos. Então, uma prerrogativa também é que se contrate um artista para fazer um mural, para evitar um pouco essa sensação de fundos, né, que esses lotes têm. Aqui também os elementos utilizados, que são bastantes, e o diagrama também, o poder público, muito relacionado ao privado, que é a Associação de Food Trucks, fazendo esse programa acontecer. Aqui é a foto da primeira praça de Bolsio, no centro, que era um terreno vazio, tapumado. Essas áreas elas são fechadas fora dos horários comerciais, porque elas só abrem, elas estão sempre ligadas ao funcionamento dos food trucks, no caso, que tomam conta. Durante o dia, qualquer pessoa pode entrar e sentar, não precisa exatamente consumir, mas são a associação que cuida desses espaços. Bom, já avançando para o final, esse projeto Três Estações Berrini, ele na verdade, foi um concurso para selecionar 3 propostas para melhorar os entornos de 3 estações da companhia de trens, né, urbanos. Essa, no caso da Berrini, foi uma proposta que no concurso já previa o urbanismo tático como metodologia de atuação, enquanto as outras propostas, as ideias eram sempre propor um projeto urbano, a forma final. Nesse caso aqui, do pessoal da URB, que foi que ganhou esse concurso, eles já propunham usar o urbanismo tático para verificar, para conseguir obter o feedback dos usuários ao longo do processo e aprimorá-lo antes da sua execução final. Então, na verdade, trata-se de uma pequena rua que liga a Estação Pinheiros até a Berrini, e esse trecho de menos de 150 metros é um trecho que quase não tinha calçada, passava muita gente e quase não tinha fluxo de carro, apesar de ter uma caixa bem larga para os carros. Então, o que foi feito foi simplesmente propor uma extensão de calçada irregular, né? No caso, formando uma chicana ao longo da rua, de forma que o carro não andasse em linha reta, mas tivesse que fazer algumas curvas, né, para redução de velocidade. Esses balizadores fazendo a proteção. E aqui essas fotos mostram um pouco do processo de pintura, de montagem dessa fase temporária. Aqui o caminhão trazendo a arborização temporária. Esses atores, ela teve virada cultural para levantar desejo da população, enfim, para ter um processo participativo. E também propunha vários elementos ao longo da rua.
Dá para ver pelo gráfico que isso de fato aconteceu, essa articulação grande, ele é bem mais colorido, né? Ele surge da articulação de dois atores que trabalharam em conjunto, que foi a Associação do Rio Pinheiros e a WRI Brasil, que trabalharam juntas, também junto com o setor privado, o poder público entra mais ao longo do processo, ele não começou atuando no desenvolvimento desse projeto, aqui o antes e depois mostrando, né? As pessoas andando na rua, a ausência quase total de calçada, inclusive o espaço que existe é praticamente apropriado também pelos restaurantes, enfim, às vezes carros estacionados, e essa proposta de melhorar, então, essa caminhabilidade. No caso do Cidade da Gente em Fortaleza, um programa que tem tido desdobramentos de lá para cá, a gente vem acompanhando isso na nossa pesquisa, as novas etapas desse projeto. Nessa época, as ações ainda estavam na fase temporária, e foram 2 ações executadas. Também foi uma ação que envolveu, aqui dá para ver os atores, uma quantidade de empresas e setores bem diversificado. Foram feitas 2 intervenções, a primeira delas no entorno do Centro Cultural Dragão do Mar, um conjunto de ruas. A proposta era, esse projeto ele está num contexto de um programa de redução de acidentes viários na cidade, redução de velocidade. Então, para atingir essa meta da redução de velocidade, eles criaram esses projetos para acelerar como se diz, acelerar o processo de atingir essa meta, né? E aqui existem aqui tem as imagens dos 2 projetos. Aqui o Dragão do Mar é esse mais colorido, esse aqui dos círculos é o Cidade 2000. Escolheram 2 pontos para fechar ruas, redividir o espaço público. Aqui dá para ver que existe uma pintura que uniformiza tudo, mas, na verdade, aqui a linha mostra qual é o leito carroçável da rua, né? O que é espaço público de pedestres. E mostram algumas fotos da montagem, da ativação. Aqui, né, um evento para um pouco mostrar esse potencial dessa rua para pedestres. E o processo também dá para ver que foi bem conduzido por uma parceria entre o poder público e a Bloomberg, a agência Bloomberg, que trabalhou junto com o poder público, envolvendo também vários outros atores ao longo do processo. O antes e depois, uma mudança dramática no redesenho da rua, dá para ver aqui nas calçadas vergonhosamente estreitas, com vários carros estacionados e um espaço excessivo para pouco tráfego, né? E como isso pode ser melhor apropriado e distribuído para a apropriação da sociedade. No caso do Rio, a gente, em 2018, a Prefeitura, junto com o TTP Brasil, quis fazer um piloto num cruzamento importante no Rio de Janeiro, já no marco dessa mudança de paradigma rodoviarístico, para uma cidade mais com foco nas pessoas, na mobilidade ativa. Escolheram um cruzamento na Tijuca, um bairro da Zona Norte do Rio, para propor uma intervenção piloto, uma espécie de protótipo efêmero, que durou somente um fim de semana. E, inclusive, nosso laboratório participou dessa ativação. Nós somos esse grupo que está fazendo essa ativação aqui. Então, trata da resolução desse cruzamento, que é o cruzamento principal dessas 2 ruas, mas que incorpora uma rua que passa ao lado de uma praça. Aqui tem uma igreja e uma escola pública, ou seja, vários equipamentos importantes, e aqui uma estação de metrô. Então, uma centralidade importante, que tinha muitos incidentes sinistros viários e, além disso, o ponto de ônibus, uma intermodalidade, estação de bike rio, etc. Muitos carros estacionados a 90 graus,
Dá para ver aqui desse lado que existe um estacionamento grande. Na verdade, isso aqui, nos dias normais, acontecia dos dois lados a 90 graus, impedindo, inclusive, que pessoas que saem da igreja pegassem um transporte público, as pessoas esperavam ônibus na rua, e etc. Então, a proposta consistiu nesse redesenho, com tinta lavável, durou um fim de semana, foram colocadas essas novas delimitações, eles nos convidaram também a fazer esse processo participativo, essas ações a gente fez consultas aos passantes, o que eles desejavam para aquela rua, houve também atividades culturais, aqui é a Companhia de Dança da UFRJ, aqui são os voluntários, os estudantes de graduação e pós-graduação da UFRJ que participaram dessa pintura, e aqui uma ação responsiva aqui do pessoal da organização, que já estava redesenhando o raio da rua, que no projeto era bem mais aberto, e na hora verificou-se que poderia ainda ser ajustado, e ajustaram em tempo real, mostrando essa potencial de responsivo dessas intervenções. Aqui, apesar de uma ação que durou só um fim de semana, ela foi bastante ambiciosa, no sentido que botou muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, se apropriou de vários tipos de espaço e envolveu muitas pessoas. Aqui também foi uma ação em parceria do poder público com uma ONG, ao longo de todo o processo, com algumas articulações com a universidade. Aqui o antes e depois que eu comentei das vagas de carro paradas, né, que transformaram nesses espaços de convívio. E aí, finalmente, para encerrar, em 2020, a gente estava já em processo de finalização do livro, a gente tinha aqueles 9 casos analisados, a gente queria mais um para fechar com 10, e aí começou a pandemia, e a gente viu que várias cidades do mundo começaram a utilizar o urbanismo tático como forma de adaptar os espaços públicos para a retomada das ruas, né, com maior segurança. A gente teve acesso a uma planilha da NACTO, que tinha mais de 100 intervenções nos primeiros meses da pandemia, utilizando o urbanismo tático. A gente pegou essa planilha e fez uma sistematização em função dos tipos de espaço das táticas que eram utilizadas, e a gente viu que a maioria delas dialogavam com as que a gente já vinha trabalhando. A partir disso, a gente sistematizou também as cidades que estavam fazendo intervenções na época e tentou selecionar uma em cada ponto do mundo para que pudesse mostrar essa universalização do uso dessa metodologia no momento de necessidade de crise sanitária. Então, a gente selecionou na América Latina, na América do Sul, Bogotá, continuou trabalhando com Nova York e Barcelona, escolheu Paris, Tel Aviv, Kampala, Singapura, Jacarta e Auckland para avaliar. E a gente percebeu que as mesmas 3 táticas que a gente já vinha trabalhando foram bastante utilizadas, mas que também existiam outras ações bem próprias do momento pandêmico, que foram as demarcações de distanciamento, sinalização emergencial, mas também as ruas compartilhadas, ou seja, você deixar pedestres, ciclistas e automóveis correrem no mesmo espaço. Em geral, foram todas ações top-down, porque pela necessidade de realização rápida, né? Mostrando uma certa eficiência pública na solução desses problemas. Então, a gente reparou que Bogotá, que já tinha tradição das ciclovias temporárias, ampliou sua malha cicloviária. Nova York propôs esse tipo de ação em praças e parques. Barcelona fechou ruas importantes totalmente para a mobilidade ativa, assim como Paris, que começou a adotar as rotas cicloviárias em 100% das ruas. Kampala também fechou ruas para o lazer. Tel Aviv instalou parklets nas ruas. Jacarta fechou autopistas para tráfego cicloviário, essas demarcações de estacionamento em áreas de aglomeração, redesenhos de cruzamentos, melhorando a segurança, tudo isso em 2020. A partir daí, a gente fez uma tabela, um diagrama para mostrar
a relação entre as cidades e as táticas, e chegamos à conclusão que, no momento pandêmico, a ciclovia foi o tema mais abordado, inclusive bastante lógico, em função do que se pretendia, né? Reduzir o uso do transporte público. E aí, no final, a gente tem um capítulo que a gente propõe umas correlações entre os casos. Então, a gente faz um diagrama relacionando as tipologias, as táticas a todos os casos, incluindo o caso especial da Covid, e percebemos que o redesenho viário era o que era comum a assim, a quase todas as intervenções, que foi a tática mais utilizada. Colocamos todos os diagramas de tipologia lado a lado para perceber como elas atuaram, né, na relação aos dois eixos propostos. Percebemos que poucas delas eram ações bottom-up, o que fez até a gente criar um novo projeto, que é o que a gente está fazendo agora, para aprofundar nessas ações que sejam iniciadas pela comunidade e que tenham sido multiplicadas. Colocamos os de área todos, né, um ao lado do outro, para tirar algumas conclusões também em relação à relação de porte e espacialização, e fizemos algumas estatísticas para cada uma das categorias, para entender o que era mais usado, onde e quando. Então, por exemplo, 8 de 9 casos partiram de uma situação pré-existente de espaços subutilizados. 8 de 9 casos propunham novos espaços de permanência e produtivos na cidade, mas somente 2 tinham como objetivo a melhoria da qualidade do ar, e assim sucessivamente. 9 de 9 casos tinham o poder público envolvido. 6 de 9 utilizavam as caixas de rua para as propostas. Só um utilizava lotes. Então, fomos fazendo essas estatísticas para tirar algumas conclusões também na comparação entre os casos. Mas também nos interessava fazer uma olhada mais singular para cada um, né? Não só olhar o que elas tinham em comum, mas o que elas tinham de identidade, de algo específico, né? Então, no caso, a gente percebeu a gente criou uma conclusão mostrando algumas características do urbanismo tático que apareciam nessas ações, né? A questão do empoderamento que as hortas, o plantio de hortas gera, né, nas comunidades, ensinando, capacitando para uma atividade produtiva, gerando renda. A ideia da política pública, que pode surgir com força para transformar os espaços públicos de uma cidade, que no caso de Nova York, a ideia da acupuntura urbana, no caso de São Paulo. Você começa a trabalhar em alguns pontos principais, de forma a irradiar a transformação. A ideia da autonomia do cidadão, que qualquer pessoa pode propor um parklet na sua rua, né, considerando que vai pagar por ele. A ideia do sistema de espaços públicos que Barcelona propõe com o projeto da Superi, ou seja, um redimensionamento da malha de espaços públicos na cidade inteira. Desculpa. A ideia da expectação, ou seja... Nossa, engasguei. Um minuto. A ideia da expectação, que você aborda um lugar, um lote vazio e cria uma apropriação enquanto não tem algo definitivo, um uso definitivo para esse espaço, mas a ideia do uso que está na expectativa de um diferente desdobramento, diferente futuro. A própria ideia da metodologia de atuação, que o caso de Berrini traz, né, como uma forma de atuar na cidade, que o urbanismo dessa atuação faseada. A ideia do catalisador, ou seja, o Cidade da Gente, quando ele propõe acelerar um projeto de redução de acidentes viários até 2030, 2040, está funcionando como um acelerador desse programa, né? A partir de uma ação. A ideia do protótipo, de você construir um para um algo para poder até provar para o próprio poder público que é possível
instaurar transformações dessa forma, né, por meio de uma experiência na escala humana, que no caso do Rio de Janeiro teve muito isso, né, nessa proposta, ou seja, os próprios técnicos propuseram, mas queriam convencer a própria prefeitura de que era possível fazer ações desse gênero. E, por fim, a ideia da adaptação, né, o conceito da adaptação, que o urbanismo tático se mostrou bastante útil nesse momento de emergência sanitária, com a possibilidade de transformar os espaços públicos de forma rápida e de alto impacto. Bom, seria isso. Então, fico disponível para responder algumas perguntas que vocês tenham aqui nos nossos contatos, caso vocês tenham interesse em conhecer mais o nosso trabalho. Obrigada. Muito, muito, muito bom. Adriana, temos perguntas sim. Temos alguns questionamentos aí, tá? Importante. Então, nós vamos começar aqui, a gente trabalha em ordem alfabética. Começando pelo Felipe, você tem alguma pergunta para fazer para a Adriana? Muito, muito boa a sua explanação, gostei muito. Obrigada. Muito interessante mesmo, bastante construtiva. Eu queria fazer uma pergunta que eu, analisando o livro, né, eu gostaria de saber, assim, por que na análise dos casos, das ações, não foi abordada a questão da acessibilidade. Essa na verdade, é uma das fragilidades que essa metodologia tem, porque quando você não faz a transformação física, né, da rua, bom, estou considerando aqui que a maioria desses casos trata da reconversão das vias, né, exceto uma ou outra que vão tratar especificamente de praça. Então, assim, quando você não faz uma obra mais incisiva, é difícil você resolver a questão da acessibilidade. Quando você vai ter sempre uma calçada em 2 níveis, né? Porque você não está mexendo na infraestrutura, né? Então, isso é uma das questões que sempre aparece nessas intervenções. Mas como você resolve a acessibilidade? Para isso, você precisaria construir elementos, né? Fazer uma complementação que talvez não fosse tão de baixo custo assim, né? Você não resolve tão fácil. Por outro lado, tem umas ações como as praças de bolsillo, que elas previam na simples ação de pavimentação de baixo custo, era uma das questões levantadas pelo projeto, era criar pelo menos um eixo de penetração até o final da praça, que fosse pavimentado, para garantir a acessibilidade mais universal, mas não pavimentar tudo, porque isso era a coisa de maior custo para você preparar muito um terreno que era para ser temporário, né? Então, era levantado em alguns casos, mas, de fato, na nossa análise das categorias, poderia até ser um aspecto a ser explorado, que a gente não fez, né? Porque não fez, porque justamente não tinha muito. No caso, talvez eu pudesse dar como exemplo só a Praça de Bolsillo mesmo, que por ser uma praça, não ser uma via, tenha introduzido essa preocupação, né? Nenhum dos outros casos criou nenhum elemento que pudesse vencer, por exemplo, esse desnível entre a caixa de rua e a calçada. Inclusive, agora eu estou trabalhando tem uma orientanda minha de trabalho final, que está fazendo uma ação numa rua aqui no Rio, e essa foi uma questão levantada por ela, e ela está tentando resolver com alguns elementos na fase temporária, quando ela bolou a fase temporária, porque assim, ela pensou a rua final e está pensando como construir isso em etapas. E ela bolou uns elementos justamente para criar umas rampas e tal. Então, assim, isso é um complicador nesse sentido de que você não mexe muito num primeiro momento, né? É mais fácil você criar, às vezes, uma vegetação do que um elemento de acessibilidade, né, de baixo custo. É um desafio, mas tem que ser feito. Concordo que é uma falha.
Entendi. Muito obrigado. Agora, vamos lá, Gabriela. Gabriela? Boa noite, Adriana, tudo bem? Tudo. Foi extremamente esclarecedora essa aula que você deu sobre o livro, apesar da gente já ter lido, né? Qualquer complemento, ele é bem significativo. Eu tive no Chile no ano passado, em Santiago, e eu cheguei a conhecer algumas plazas, né, pessoalmente. Então, eu elaborei aqui 2 perguntinhas sobre as plazas, mesmo por curiosidade, né? Porque eu estive lá, eu conheci pessoalmente. O programa tem origem no reconhecimento da importância das áreas verdes públicas no ambiente urbano e de como elas estão diretamente relacionadas com a qualidade de vida, né? Qual é a relação entre o urbanismo tático e a estratégia de convencer o poder público a não utilizar esses espaços vazios como estacionamentos e sim apostar na recuperação temporária desses lotes por meio de construção, na verdade, de praças para agregar nessa questão das áreas verdes? Qual é a relação entre o urbanismo tático e essa... Peraí, desculpa, me perdi. Relação entre o urbanismo tático e essa intervenção da implantação das plazas para contribuir com as áreas verdes, porque poucas plantas foram realmente implantadas, né? Não houveram muitas árvores plantadas. Então, teria alguma relação assim? Na verdade, o programa parte da observação desses terrenos vazios que poderiam ter melhor utilização e da dificuldade de implantar grandes áreas verdes, né, de forma rápida. Né? Isso é uma justificativa que o próprio arquiteto coloca no início, né? Até porque eles colocam com relação ao custo também, né? Exato, é custo e a indisponibilidade de solo para você criar grandes parques no momento em que a cidade ela já está muito construída, né? Então, assim, é mais fácil você criar pequenos espaços livres que, somados, gerariam a mesma área verde do que grandes parques. Mas, efetivamente, você tem razão que a área verde é bastante modesta, justamente porque eles não estão ali criando. Eles poderiam... Tem exemplos muito interessantes, inclusive, que a gente vem estudando mais recentemente, dessas florestas de bolso, né? Cuja o objetivo é realmente colocar vegetação, né? E às vezes até despavimentar. A proposta das praças de bolsillo foi criar áreas públicas que pudessem trazer o verde para a cidade, criar essas áreas de convívio, mas não necessariamente criar áreas verdes, né? Eu acho que essa é a diferença, porque você pode ter espaço público verde e espaço público que não seja tão verde, né? No caso, eles estão criando espaços públicos, lugares de convivência, estão, sobretudo, ocupando lotes que não têm função social nenhuma. Nesse caso, nem são estacionamentos, nas praças de bolsillo são vazios mesmo, né? Mas assim, a gente vê em muitos casos que isso poderia acontecer em lugares que são explorados comercialmente como estacionamento. Eles são explorados como estacionamento porque é algo altamente rentável, não precisa fazer nada e você tem um lucro exorbitante, né? No caso então, assim, é mais fácil você pegar um terreno vazio que não está acontecendo nada porque ele não está gerando nenhum tipo de lucro. É muito mais difícil você convencer o poder público a parar de alugar para alguém que está explorando estacionamento, né? Porque efetivamente é muito rentável. Então, assim, eu acho que é uma estratégia interessante para você mostrar a possibilidade de uso desses lugares, inclusive, ele até pode gerar um certo apego pelas praças, por parte da população, né? Eu fico imaginando assim, o dia que for subir um edifício ali, pode até gerar, sei lá, protesto. Prefiro a praça no edifício, mas no fundo um terreno ele é para ser construído, né? Ele não é para ser... A praça é praça, lote é lote, né? São assim, são duas tipologias bastante diferentes, né, de uma cidade, né? Assim, o ideal é que a praça ela não esteja num lote, ela esteja no espaço público, efetivamente, né? E que o lote seja construído. A cidade precisa daquela fachada urbana para trazer vitalidade, né? Então, isso é, de fato, uma situação expectante, né? A proposta é que ela seja temporária mesmo.
E aí, Perfeito. claro, quanto mais verde, mais espaço de convívio, mais atratividade ela puder trazer, ótimo, né? Mas ela não deveria ser uma solução definitiva como as outras deveriam ser, assim. A gente reclama justamente dessas que estão em áreas públicas não avançarem, não se consolidarem efetivamente com características do urbanismo, né, com acessibilidade, com tudo isso que a gente com a melhor iluminação, porque o urbanismo tático não traz isso, mais iluminação, ele vai trazer mais segurança pelo uso, mas ele não está, né, trazendo, não tem nenhum tipo de infraestrutura construída, né? Então, são as limitações porque não é para, é uma fase, é uma coisa para durar pouco, né? Para mostrar, de certa forma, despertar para, enfim, para a possibilidade desses lugares serem melhor apropriados, né? Não como uma Não, solução perfeito. definitiva. A dúvida surgiu mesmo mais para essa questão deles usarem uma justificativa de não transformar em estacionamentos e propor áreas verdes, e eu realmente não identificar essa presença marcante de árvores, né, de solo permeável mesmo. Mas a justificativa de ter essa área de convívio mesmo, ela também é bem interessante. E ainda Quais seguindo... praças de Bolsílio você foi? Porque, na verdade, as áreas, em geral, são mais permeáveis do que pavimentadas, né? Elas não Sim. são arborizadas, mas tem algumas que têm hortas, tem uma grande que é Santo Domingo, que tem um horto, né? E ela é quase toda de saibro, né? Tem uma que tem várias que têm enfim, essa vegetação em vasos, mas algumas até de maior porte. Mas, claro, é diferente de uma árvore, nada substitui a árvore, né? Mas fala, qual Sim, é a tua outra pergunta? eu me lembro bem de uma que eu estive que é bem do lado do Palácio das Armas. Ali eu me lembro bem, eu passei alguns dias ali, Uhum. eu estive no centro 3 Que é vezes. essa aí que eu mostrei, que é a primeira, a Morandeiro, Isso. 83. Mas ainda nessa mesma temática, né, nessa mesma ação, eu tenho uma outra pergunta, que na verdade você até comentou mesmo, né, na sua apresentação, de que a implantação, né, dessas ações, elas vieram mais do governo, né, da direção de arquitetura de obras públicas e com as associações dos food trucks. Elas não tiveram muita participação, na verdade, do público, né, dos moradores da região, dos usuários da ação, e visando que o urbanismo tático ele também é conhecido como urbanismo de guerrilha, né? Essa participação do usuário na ação, na verdade, ela é extremamente interessante, né? De que forma você considera a importância do usuário nessas realizações e o que você acha que afetou ou não no caso das plazas? Eu acho que bom, eu acho fundamental, né? O programa deveria aprimorar nesse sentido, de ter mais, amalgamar mais com a sociedade que está ali em volta, com a comunidade que está ali em volta, né? No caso, eles criaram uma coisa meio cartilha mesmo, né? As soluções são bastante genéricas, então, o tipo de praça que está num bairro está no outro. É isso, o próprio arquiteto que criou, ele fala isso, assim, que a intenção foi essa, criar praças de bolsilho rápido, então, quando você tem uma cartilha, você pode replicar com mais rapidez, né? Você não vai... o processo participativo, ele não falou isso, mas o processo participativo demanda um saber também, um envolvimento que leva muito mais tempo, né? Então, assim, eu acho que isso deveria ser, pelo menos buscar umas instâncias de participação. Não precisa ser um programa, um projeto participativo tão extenso, mas você, não sei, talvez estabelecer 2 momentos, primeiro uma oficina inicial para entender, talvez até buscar outros tipos de parceiros, que não sejam só os food trucks, para cuidarem da praça, por exemplo. E, eventualmente, em algum bairro, você pode ter, sei lá, uma escola de dança que precisa de uma área livre para realizar alguma atividade. Essa escola de dança poderia ser um parceiro. Então, essa identificação de parceiros locais, supus aqui uma escola de dança, mas poderiam ser várias coisas, né? Claro. Sei lá, uma escola, um clube que poderia, sei lá, ter uma atividade externa,
né? Até algo esportivo que faça, né? Então, assim, você pode ter várias formas de trabalhar um lote que, de certa forma, complemente e crie outros espaços para outras atividades que já acontecem. Mas o que que isso... Isso precisa de ter dispositivos para isso, né? Ou seja, uma espécie de mapeamento comunitário, né? Você gerar umas plataformas que você possa abrir para aquele bairro, chamar as pessoas a se inscreverem, a participar, assim, sei lá, chamada de grupos e atores, ou sei lá, CNPJs que tenham interesse em fazer alguma parceria com o poder público naquele espaço livre. Eu acho que existiriam vários mecanismos interessantes, mas eu acho que a intenção deles foi realmente dar uma resposta mais ou menos rápida Sim. e arrumaram um parceiro que foi bem estratégico nesse sentido, né? Perfeito. Que é o Cada food projeto truck. ele acaba tendo algumas necessidades particulares, né? Exato. Assim como a questão da pavimentação, que de forma geral, né, os projetos que eu tenho visto, o urbanismo tático ele não prevê essa questão da pavimentação, né? E esse projeto, como são lotes, ele já prevê, né, visto que daqui a algum tempo, 10 anos, 5 anos, vai ser construído alguma coisa, aquilo tudo vai ser removido. Então, abre uma exceção à regra, né? Sim, exato. Tem suas particularidades em função do suporte, né? Perfeito. Então, Adriana, era isso mesmo. Obrigada, viu? Obrigada a você. Maia. Oi, a Sara, acredito que pergunte antes. Ah, não. Sara, desculpa, eu troquei as bolas. Sara. Não, a minha dúvida foi sanada agora. Eu ia perguntar justamente sobre esse processo participativo e da importância que ele tem nesses projetos. Tá bom? Certo. Então tá. Boa noite, Adriana. Primeiramente, Boa noite. muito obrigada pela aula inspiradora. E eu tenho uma dúvida mesmo, ela é pautada na questão do Centro Aberto, em São Paulo, que nem os exemplos que nós temos no livro, propriamente da rua, da pintura de faixas e tudo mais, porque ali acaba sendo uma região bastante simbólica em termos de circulação, por ser centro também, mas ali nós temos uma área que é totalmente assim de universidades, então há um fluxo de universitários muito, né, frequente nos dias de semana. Aos finais de semana, ali a Galvão, né, na Liberdade, ela é utilizada para lazer, para compras e tudo mais. Então, a gente tem, né, um fluxo que ele é constante tanto nos dias de semana, também como nos finais de semana. E aonde que fica um pouquinho a minha dúvida, assim, no livro é pontuado, inclusive, que houve uma resistência de projeto na região do Bexiga, né? Então, a gente vê isso também na Paulista, quando fechou a Paulista, né, aos finais de semana. Houve também uma resistência. As pessoas, às vezes, têm uma resistência sem conhecer, mas ela tem um ceticismo, acha que não vai dar certo e tudo mais. E como que é essa dinâmica, né, da resistência, de conversar, dialogar com as pessoas, quando a gente olha numa região mais central e quando a gente faz uma contraposição, por exemplo, na comunidade, quando faz uma intervenção com mobiliários e tudo mais, há um abismo, assim, entre centro e comunidade, em termos de aceitação, em termos também, né, dessa resistência? Não sei se existe, assim, um contraponto entre as duas coisas. Eu acho que depende muito da forma como você atua, né? Eu acho que, assim, a gente parte do pressuposto que as pessoas... É difícil você mudar o hábito, né? Da pessoa sair da zona de conforto. Às vezes a pessoa quer uma cidade melhor, mas quando você propõe uma cidade melhor, ela não quer mudar enfim, o tipo de vida que ela leva, né? Então, assim, existe uma certa contradição nesse sentido. Então, assim, você ganhar área pública quer dizer que você está tirando a área de alguém, que alguém usa, né? Então, o maior conflito é veículos, né? Veículo, você tira uma vaga, vai ter alguém reclamando que não tem mais onde parar o carro. Você reduz a faixa, você cria mais faixas, você reduz a velocidade, vai ter gente reclamando que estava criando mais engarrafamento, né? Assim,
existe uma dificuldade de você mudar o hábito, desnaturalizar muitas coisas que foram naturalizadas ao longo dos anos, de décadas, de 100 anos, né? Você dizer que agora aquele lugar que as pessoas estacionam, que é espaço público, mas que para elas já é um bem adquirido, né? É difícil você desfazer isso. Então, assim, sempre vai ter algum tipo de conflito. Agora, no caso das comunidades, imagino que você esteja se referindo ao quê? Talvez favelas ou lugares mais carentes, não sei. Não, eu digo Ou bairros residenciais. Os bairros mais residenciais, não propriamente de passagem. Entendi. Eu acho que vai depender. Eu acho que você pode ter muito... Por exemplo, naquele exemplo lá em São Paulo, da Berrini, parece ter um conflito com uma pessoa, uma moradora que tinha garagem, era a única que tinha garagem, e que teve um conflito com ela porque ela achou um absurdo. Falou que ia parar a gente fumando maconha na frente da casa dela, naquele imobiliário que estavam propondo. São coisas assim, a pessoa quer se defender, na verdade, é difícil aceitar o coletivo, né? Ela quer manter, de certa forma, os privilégios, o tipo né? de dinâmica que favorece os seus interesses. Então, é complicado. Então, eu acho que isso vai acontecer em todos os lugares, nos centros, nas áreas residenciais. Agora, quando você faz algo que, de certa forma, busca essa participação, esse engajamento, aí sim eu acho que vai reduzir. Porque no outro livro, no guia, que não foi o que eu falei aqui hoje, a gente coloca um gráfico que a gente chama, agora eu perdi o título que a gente dá para ele, mas essa questão da dinâmica da satisfação, né? Que quando você começa o processo, você entra tem uma crescente assim de otimismo que depois desce, né? Você começa a gerar conflito. Então, assim, a comunicação é fundamental para você diminuir esses conflitos. Se você faz uma boa comunicação do que vai ser feito, se você chama as pessoas para construírem junto, se você busca né, de certa forma, uma cocriação o máximo possível, se você tenta atender minimamente, dar uma identidade local para aquele projeto, se você atua mais como um mediador do que alguém que está propondo alguma coisa positiva, eu acho que aí que está o gatilho para um melhor funcionamento, uma melhor performance do projeto. Então, assim, você pega lá Barcelona, os caras têm muito melhor transporte público do que a gente, tem uma cidade muito melhor, tem né, bem-estar social, escola pública de qualidade, só que eles vão reclamar igualzinho, que não vai tirar o isso que eu ia carro. falar, né? Em Barcelona Exato. teve uma disputa quase que 50-50%, né? Tem, Segundo total. a tua análise, né? Exato, porque as pessoas não estão pensando em alguém que tem numa cidade que é muito pior, elas veem problemas na própria cidade que elas têm. A gente né, que sai do Rio e vou para Barcelona, assim, porque está reclamando de quê? Está tudo ótimo, né? Mas assim, para eles não. Eles também estão reclamando do carro, reclamam, né? Enfim, como é que eu vou agora? Tem várias revoltas contra a prefeita que está fazendo isso, porque como é que agora eu vou sair tem gente fora da cidade, né, que mora na área metropolitana, que precisa do carro para trabalhar, porque o trem não é tão bom assim quanto deveria ser, então ele precisa do carro. Então, a prefeita está tirando as nossas ruas, está transformando tudo em espaço público. Cadê o carro passando na frente da minha loja? Então, assim, o conflito faz parte da sociedade, né? Qualquer coisa que você vai fazer, qualquer melhoria, qualquer obra, qualquer transformação, você precisa realmente de comunicação, você precisa de um processo minimamente participativo para que as pessoas fiquem satisfeitas, né? Eu acho que aí que está a diferença, e algumas vão ser bem-sucedidas nesse sentido e outras não. Muito obrigada, Adriana. Obrigada a você. Mais alguma pergunta a você?
Maia. Sara, você ficou satisfeita com o que ela já tinha dito ou você quer falar mais alguma coisa, perguntar mais alguma coisa? Eu fiquei satisfeita e até vou aproveitar, agora falando especificamente então lá do projeto do Rio Mais Pedestre, ele foi feito pensando para ser algo temporário, né? E aí depois eles viram pela autoaceitação que teve do projeto que tornaram algo permanente. Esse processo participativo foi uma coisa importante, né? Para que tivesse essa autoaceitação que depois eles dessem continuidade a ele. Sim, tanto que teve continuidade. Bem depois, foi só no final do ano passado, eles agora estão com um programa na prefeitura, eles estão com várias atuações agora, mais táticas na prefeitura, com programas de ciclovias mais efetivos, estão com ações em entornos escolares, que é um programa bem interessante, e estão com essa ação que foi utilizada na Rio Mais Pedestre, que é um programa para melhorar esses entornos de estações de alta capacidade. Então, seja metrô, BRT, terminais de ônibus, e o Rio Mais Pedestre, né, essa região, é uma estação de metrô importante. Então, o que eles fazem? Nessas áreas, eles estão criando essas extensões de calçada, reduzindo raios de curvatura, reduzindo travessias, e fazendo as ciclovias chegarem nesses lugares, imaginando que esses pontos são bons pontos para você fazer a intermodalidade entre a bicicleta e o metrô. Então, tem sempre ponto de Bike Rio, a pessoa pode vir de bicicleta, então tem que ter uma ciclovia chegando, de determinado ponto até lá, aí você deixa a bicicleta e pega o metrô. Então, o Rio Mais Pedestre, recentemente, eles fizeram a fase temporária, mais ou menos o mesmo desenho que foi testado em 2018. Então, é legal isso. Agora, também não tem planos para fazer a fase permanente. Tudo acaba parando ali, infelizmente. Sim. Muito obrigada pela resposta. Obrigada a você. Eu queria fazer uma perguntinha, uma coisa bem técnica, assim. Fala. O cálculo da superfície, tá? Que a gente fez do circo? A área toda não é a área de abrangência, é exatamente só as vias, no caso de vias, é isso? É o caso da intervenção. O que foi mudado, a superfície daquilo. Perfeito. Então, por exemplo, se a atuação pegou um redesenho da via, a gente calcula a via inteira, mas só naquele trecho. Sim. Né? Perfeito. Mas no caso do parklet, é só a área do parklet. Só, né? eu vi, depois é que eu vi que são uns pedacinhos, tal, porque a gente definiu no nosso projeto, estou perguntando isso exatamente porque a gente está desenvolvendo uma proposta, né? E aí a gente, por enquanto, a gente está considerando no anteprojeto toda uma área que é gigantesca. Uma área de abrangência, né? Todo mundo aí balançando a cabeça. Aí eu comecei a ver, né, analisando caso a caso, e por isso que eu estou perguntando da superfície. No Rio, eu me dei conta, no Rio Mais Pedestre, eu comecei a ver tanto das praças cariocas, né? Praça Carioca, né? Paradas cariocas. Paradas cariocas. E aí eu falei, não, só tem o quadradinho. Aí depois, porque você vê ali o diagrama da superfície, você não entende exatamente, você tem que comparar com o mapa. Sim. É só a superfície de transformação mesmo. Como se fizesse uma polyline ali na superfície de transformação. Com certeza. Então tá. Bom, agora, Vitória. Oi, Adriana, boa noite. Boa noite. Bom, primeiro, né, assim como o pessoal tem falado, muito obrigada. Acho que foi bem legal e também foi um meio de aprofundar mais o que a gente tem estudado e acho que vai ajudar bastante no nosso projeto também. A minha pergunta, eu ia falar um pouco sobre a questão da acessibilidade, mas o Felipe já falou, então já ajudou, porque a gente tem
se questionado muito sobre isso. A gente entende que realmente, por ser uma ação rápida, é complicado de resolver mesmo. A minha segunda pergunta ela é mais pontual, foi uma dúvida que surgiu quando eu estava vendo o projeto do Cidade da Gente, que a gente acabou não encontrando delimitação de ciclofaixa, né? Mais focado ali em, né, desculpa, esqueci a palavra, dos dados que o pessoal levantou para fazer o projeto, né, ainda mais por ter sido realizado por instituições de transporte, por que isso não foi uma solução adotada, né, as ciclofaixas nesse projeto? Isso. Bom, tem não uma regra, mas assim, a implantação de ciclovia, ciclofaixa e ciclorrota é muito em função da velocidade, né? O que dizem os técnicos que trabalham com mobilidade ativa, bicicleta, dizem que abaixo de 30 km por hora você não precisa segregar, né? Então, em geral, essas ruas muito locais, muitas das, por exemplo, a Superia também não tem ciclorrota, essa ciclofaixa, porque pressupõe-se que a partir daquele limite ali é 10 km por hora. Então, não tem necessidade de segregação, né? Então, no caso da Cidade da Gente, não sei qual a velocidade que eles implementaram ali, mas deve ser mais ou menos isso, 20, 30 km por hora, naquela via estreita. Então, pressupõe-se de que não é necessário segregar, o ciclista anda junto do carro. A partir dos 30, não, acho que é a partir dos 50, né? Que agora eu não tenho de cabeça esses números, mas a partir, sei lá, a partir de 50 você precisa da ciclofaixa, ou talvez a partir de 30 você precisa da ciclofaixa, a partir de 50 você precisa da ciclovia, alguma coisa assim, né? Então, o desenho está em função da velocidade. Isso que dizem esses manuais da WRI Brasil, essa galera que trabalha com isso e que sistematizou, né? Então, talvez, não sei, não perguntei na época do Cidade da Gente, mas eu imagino que seja isso, que são áreas realmente de trânsito muito lento, que não tem necessidade de propor. Tá Que é ótimo, diferente no obrigada. caso de São Paulo, que ali na cidade Centro Aberto, eles fazem, de fato, uma ciclofaixa. É porque ali é a via que eles não mexeram, né? E é uma praça. Mas nessas vias que reduzem muito, acaba que não tem, né? Entendi, faz sentido. A gente vai aproveitar e dar uma pesquisada também sobre essa questão da velocidade. Esses manuais da WRI sobre ruas completas, eles colocam todos esses parâmetros, assim. Então, assim, deve ser meio por aí. Tem um que chama 5 velocidades, né, Felipe? Que é o da WRI. Você postou lá. A gente tem um grupo do WhatsApp, né? Do WhatsApp, e ele postou isso aí, acho que na segunda-feira, chama 5 velocidades, se não me engano, que trata exatamente dessa questão. Eu acho que é 30 e 50. Acho que é 30 para faixa e 50 para ciclovia. William, tudo bem, Vitória? Ok? William, tem alguma pergunta? Oi, tudo bom? Oi. Primeiramente, agradecer pela aula, né, dada. É muito bom e, tipo, abre muito mais a visão, né, da gente que ainda está meio que engatinhando no assunto. É muito importante saber. Uma coisa que eu fico muito curioso, que tem aumentado muito o volume aqui na região, mais em Santos, mas aos poucos já tem se disparado para Praia Grande, São Vicente, é o uso de parcels. E no seu livro a gente vê bastante, assim, né? Assim, conhece bem o uso deles. Aí o que me traz, assim, que eu fiquei mais na dúvida, eu queria que você pudesse falar, né, mas tecnicamente, que assim, a gente observa que eles são instalados, né, no espaço de vagas de carros, ok, mas como observar se vale a pena instalar um parque naquela região ou não, se os benefícios tipo, quais são os benefícios que ele traz para a área, e se esses benefícios, eles alteram de acordo com o local que eu estou colocando ele. A pergunta é difícil, né? Eu acho que o benefício é o benefício do espaço público mesmo, né? Você mudar a paisagem, né? Quer dizer, a gente
eu acho que qualquer pessoa com um olhar mais sensível para a cidade olha por exemplo, você olhar um centro histórico, vou pegar Ouro Preto, que talvez seja das cidades mais lindas do Brasil. Olha uma rua de Ouro Preto e imagina ela sem carros. Se ela já é linda com carros, imagina como ela não seria sem carro. Digo, carro estacionado, não é carro passando, não. Então, é uma paisagem extremamente empachada, que a gente fala, né? Que você tem, ela é toda obstruída, você obstrui a visão da arquitetura, a visão da arborização, né? Você cria uma poluição visual gigantesca, né? Então, eu acho que é uma mudança na paisagem, porque essa faz parte dessas coisas naturalizadas que a gente tem, que rua tem carro estacionado. Mas quando você vê uma rua sem carro, que você vê que você, né, como é bom você ter uma rua que não tem carro estacionado. Então, acho que talvez o maior benefício é esse, você mudar radicalmente a paisagem e também criar mais espaços públicos de permanência. Se vai funcionar mais numa rua que outras, eu acho que sim. Eu acho que nas ruas mais ativas, já mais comerciais, que as pessoas precisam de mais espaço para caminhar, que as pessoas vão se aglomerar mais, talvez se veja mais os benefícios. E ruas muito residenciais, provavelmente não vai... Sim, você vai ficar mais bonito, mas talvez ele não seja tão usado, né? Ou seja usado de outras formas. Por exemplo, a população em situação de rua vai gostar, porque, né, são essas questões das nossas cidades também desiguais, né, cuja população de rua aumentou muito. Então, isso também acaba gerando um convite, que às vezes para alguns pode ser indesejável. Então, levanta essas questões, às vezes são mais delicadas também, né? Então, quanto mais tranquilo, mais está sujeito a isso, né? Quanto mais movimentado, também está sujeito a uma certa privatização. A privatização do próprio comércio que criou a estrutura, né? Que também acontece às vezes, tipo, o bar cria e depois quer servir a mesa lá, né? E não usar como um espaço público, começa a restringir a permanência de qualquer pessoa, né? Mas é difícil, assim, tanto que no Rio não deu muito certo. Não, as pessoas não se sentiram tão incentivadas, mas eu sei que em São Paulo deu certo, assim, tem muito mais parques em São Paulo do que no Rio, né? Aqui em Santos tem sido bem utilizado, mas realmente com aquela questão que você vê que acaba sendo mais uso privativo, mas tem dado certo. Melhor, mesmo que seja um uso privativo, é coletivo. Eu prefiro que seja coletivo do que o carro. Eu acho que por mais que seja privatizado, ele está animando a cidade, é uma paisagem mais interessante do que você ter um carro estacionado que está atendendo a uma pessoa só, né? Sim. Obrigado. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu tenho só uma observação para fazer, para a gente encerrar, antes de eu agradecer a Adriana. Tem um finalzinho, numa das pranchas de análise, de categorias de análise, se não me engano, usa a palavra acupuntura. Uhum. Foi inspirada no Acupuntura Urbana, do Jaime Lerner? Na verdade, o próprio programa comenta de acupuntura, né? O próprio programa Centro Aberto usa essa expressão. Sim. Que certamente eles se basearam no Jaime Lerner, né? Com certeza. Deve ser. Acho que foi a primeira referência bibliográfica que eu vi, que se remete, né, ao urbanismo tático lá. Sim, lá atrás. Exato, lá atrás. A diferença é que ele usava, porque a diferença é que as ações que ele fez em Curitiba não eram faseadas, mas eram acupunturais, porque uma coisa não é exatamente a mesma coisa da outra. Mas o urbanismo tático ele tem essa característica também acupuntural. Sim. Mas a acupuntura urbana nem sempre é um processo faseado. Você pode fazer uma transformação permanente que vai irradiar uma melhoria, não necessariamente temporária responsiva, né? E o que você acha de usar a terminologia de urbanismo de guerrilha?
Porque eu acho que não é exatamente a mesma coisa. Eu acho que o urbanismo tático pode ser de guerrilha também, mas não necessariamente. Por exemplo, esses projetos que eu mostrei não são. Não são. Não são. Eles são políticas públicas. Mas isso foi um recorte que o livro fez. Sim, sim. Eu poderia fazer um outro livro só de ações táticas de guerrilha. Eu acho que é um outro recorte. É outro Eu recorte. acho que não são sinônimos, né? Não, não. Eu não São fiz termos uma, que... eu não É fiz uma uma terminologia que está analogia dentro... com o livro. Eu só pergunto o que você acha de usar a terminologia e se ela é válida. E eu Não, eu acho que super válida. Eu acho super válida para determinadas coisas. Eu acho que tudo isso está dentro do mesmo guarda-chuva, que é um guarda-chuva, sei lá, a gente pode dizer que, não sei, práticas contra-hegemônicas. Eu gosto desse termo também. Está tudo ali dentro: urbanismo tático, acupuntura urbana, urbanismo de guerrilha, cidade pop-up, urbanismo insurgente, placemaking, todos esses, urbanismo cidadão, urbanismo colaborativo. Tudo isso está dentro de um guarda-chuva, né? Mas, claro, você vai isolar cada um foi cunhado por uma pessoa que está preocupada com um determinado aspecto, elas têm diferenças entre elas, né? Mas, claro, a gente poderia dizer que muitas ações táticas fazem parte dessa ideia da guerrilha, né? Quando elas são feitas pelo cidadão e tal, de uma forma insurgente, aí sim. Estou aqui com uma manifestação canina. Pessoal, agradecer muitíssimo, em nome de toda a equipe, em nome da Andes e do Cal São Paulo, a tua disponibilidade, a aula que você deu, muito obrigada, foi, assim, muito importante mesmo, André. Muito, muito grata. Eu agradeço em nome desde as instituições maiores até de toda a nossa equipe. Ok? Tá ótimo. Obrigada pelo convite, Valéria. Imagina. Muito Estou à obrigada. disposição. Estamos Tchau, à um abraço. disposição futuramente. Se você vier aqui para a Vamos fazer uma Baixada... fotinha? O que foi? O que Se foi, você Will? vier... Hã? O Will falou alguma coisa? Vamos fazer a fotografia? Vamos fazer uma fotografia da Ah, uma live? fotografia. Ah, Tá. mas já tem print. O Conrad já tá. fez. Já fez, tá. já. Tá Tá? ótimo. Tranquilo, Beleza. já fez. Tá bom? Então tá, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada, Muito tá? Boa obrigada. noite. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada pela aula, Adriana. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado. E aí, pessoal, gostaram?